Fala, galera! E aí, pessoal? A Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E nesse processo ela foi se resfriando de quê? Ela foi se resfriando de fora para dentro e criou diferentes tipos de estrutura. O nosso planeta não está completamente formado. Nós só temos apenas uma média de 1% de solidificação. Isso mesmo, né? Você tem então os metais mais pesados como níquel e ferro se acumulando no interior, né? Depois formando-se uma camada magmática e do lado de fora esse resfriamento formou a chamada crosta terrestre. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, nos acompanhe pelas redes sociais, compartilhe esse vídeo e nos ajude a democratizar o conhecimento. Então vamos, como Jack Stripador, vamos por partes. Isso mesmo. Partindo da superfície para o interior, a gente vai ter 3 camadas da Terra. Isso é muito importante, que cai em muitas provas do Enem, muitas provas de vestibular. A primeira camada, Lobão, qual é? É a crosta terrestre, a camada mais fina, né, solidificada, formada principalmente por silício e magnésio, né, e é formada por partes, as chamadas placas tectônicas. Na crosta terrestre, também conhecida como litosfera, litos, sólido, esfera, a parte da Terra. Isso. Então é a parte sólida da Terra. Como o Lobão colocou aqui, ela não é uma peça única. Ela é dividida em várias peças que se ajustam e se movimentam pela superfície, né? Que são as chamadas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas estão flutuando sobre uma estrutura interna chamada magma ou manto, que é composto por rocha fundida, está em constante movimento, as chamadas correntes de convecção. Essa segunda camada, que é o manto ou camada intermediária, ela tem essas rochas em estado de fusão. Então, devido ao calor do interior da Terra, então a gente vai ter a litosfera, temperatura mais amena, rochas solidificadas. Abaixo da litosfera a gente vai ter o manto ou a camada intermediária, também chamada rocha de pirosfera, né? Piros de calor, de fogo, né? Então é uma camada então de intenso calor, onde a rocha fica em formato, né, pastoso, né? É a chamada lava de um vulcão. É nessa camada que ocorrem as correntes convectivas de magma, que vão levar para as mais diferentes direções os grandes blocos de rocha denominados de placas tectônicas. Isso, né? A Terra é mais ou menos assim, né? Quanto mais profundo você vai chegando, mais quente vai se tornando. Grau geotérmico. Isso, né? Esses movimentos, elas podem ser de convergência, quando uma placa choca-se com a outra, né? Aí é lógico que a mais fraca, a menor, ela vai entrar por debaixo, formando os chamados dobramentos modernos. Isso acontece, por exemplo, com a placa do Nazca entrando por debaixo da placa sul-americana. Pode também ocorrer 2 placas finas se chocando, formando, né, arquipélagos em formato de arco, como por exemplo na Indonésia, e pode acontecer de 2 placas grossas continentais se chocando, formando cadeias ainda maiores, como por exemplo a Cordilheira do Himalaia. Ou podem ser também movimentos divergentes, né? Ou seja, movimentos de separação das placas tectônicas. Você tem que entender que esse movimento ocorre pelo seguinte: o nosso planeta Terra é como uma enorme panela de pressão. Se você pegar uma panela de pressão, levar ao fogo e encher de feijão e água e fechar a panela, o fogo vai aquecer a água e o feijão. A água e o feijão aquecido vão gerar um movimento convectivo ali dentro. Circular. E vão criar uma pressão por onde essa pressão deve sair. É a válvula da panela, que está representado aqui como a válvula de escape da panela de pressão. Nós temos os vulcões. Isso mesmo, né? E nessa parte da divergência que o Rocha falou, o magma vai escapando, né? E ele vai solidificando ao entrar em contato com a parte externa, geralmente pode ser debaixo do fundo do mar, né? Formando as chamadas dorsais, como a dorsal mesoatlântica entre a América do Sul e a África. Então, ó, se aqui tem uma placa se separando da outra, uma corrente de magma sobe, como ela não consegue toda sair, ela faz esse processo. Então, ela se divide uma corrente, vamos colocar assim de forma simplista, para a esquerda,
outra para a direita. Até falei o contrário aqui, mas é mais ou menos isso aí, provocando a separação das placas tectônicas. Como a Terra é uma esfera, viu gente, seguidores do Olavo de Carvalho e de Companhia Limitada, a Terra não é plana. Como a Terra é uma esfera, se de um lado as placas tectônicas se separam, formando as dorsais atlânticas, do outro lado elas se chocam, formando os dobramentos modernos. Além do movimento convergente e do movimento divergente, há também um movimento chamado de transformante. Ou conservativos, né? Ou conservativo, onde as placas vão se esbarrando uma na outra, formando fraturas e falhas, como por exemplo a falha de Santo André. Você observou que as placas estão em constante atrito, se chocando, se separando, se esfregando uma na outra. E cada vez que elas participam desse atrito, né, a gente tem o que na superfície da Terra? Os terremotos, né, que são a vibração da crosta terrestre, que só se propagam pelos continentes, ou os maremotos, que é a vibração ou a movimentação dessas placas na crosta oceânica. Na crosta oceânica. E esses maremotos podem formar gigantescas ondas chamadas tsunamis. Isso. E partindo para o interior da Terra, a gente vai ter um núcleo, né, Lomão? Isso, né? E o núcleo, ele se divide em duas partes. O núcleo externo e o núcleo interno. Isso. O núcleo externo, ele é líquido e ele está girando a uma grande velocidade. E essa grande velocidade faz com que esse ferro girando forme um campo eletromagnético da Terra. Graças ao núcleo externo da Terra existe eletricidade e o nosso planeta se protege dos raios solares mais violentos, né? Se não tivesse campo eletromagnético da Terra, nós seríamos tostados pelo raio do Sol. O núcleo interno, a gente vai ter grandes temperaturas que se aproximam de estrelas no universo, né? O núcleo interno, mais de 5.000 graus, chegando a quase 6.000 graus. Então, nessa grande temperatura o ferro deveria ser fundido, mas ele não se funde porque a pressão é muito grande, tanto que o núcleo é chamado de barisfera. Crosta litosfera, manto pirosfera e núcleo barisfera. Vale ressaltar que os estudos sobre o interior da Terra é feito através de observações em fossas, como as fossas barianas ou Vale do Rift, né, ou então interior de vulcões, ou então de método indireto, através, por exemplo, de uso de ondas sonoras, né, onde o comprimento da onda, né, e a intensidade ela varia bastante de acordo com a substância que ela vai atravessar, e por conta disso, né, eles conseguem então prever com o seu eco, com a sua volta, como que é a composição interna. Chegar lá, neve de Pitibiriba, né, o homem não consegue chegar nem no fim da crosta terrestre. Imagina nas outras partes da Terra. Não conseguimos chegar nem no fundo dos oceanos, né, nas partes mais profundas. Isso mesmo, né? Então, esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre a estrutura interna da Terra até chegar no relevo. Espero que tenham gostado. Vamos deixar aqui um mapa mental, uma lista de exercícios e em breve continuaremos com essa série falando sobre a formação do relevo e o relevo do Brasil. Isso, sempre prestando atenção nesse assunto, é um assunto muito cobrado, sobretudo nesse Enem de 2019, nós estamos gravando aqui, ainda não saiu o edital do Enem, né, mas a gente espera que essa nova equipe que vai elaborar o Enem toma como base a geografia física como essencial, já que o pessoal não gosta muito de geografia crítica não, né? Eles não vão montar as questões, porque por uma questão em o Enem demora 2, 3 anos, mas eles podem selecionar mais questões que já estão prontas sobre geografia física. Então, pessoal, o que a gente pode dizer mais? Já falamos, né? Nos sigam nas redes sociais. Aqui embaixo vai ter um mapa mental, né? Uma lista de exercícios gabaritada e... até mais, Gel. Até mais, Gel. Estamos com você até lá no fundo da Terra, até no núcleo. Isso aí. Até mais. Valeu. Aqui, ó. É nóis. Gostei.